Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso 60 Mais, podcast gravado direto aqui dos estúdios da Voa Filmes em Floripa. E hoje eu tenho a honra e a alegria de receber Mônica Joestin Sidler, que é socióloga, especialista em gerontologia e mestra em enfermagem, criadora do Cine Debate em Gerontologia e também palestrante. Mônica, bem-vinda, obrigada pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada a vocês que estão assistindo, porque discutir envelhecimento é para os fortes. É para os fortes. É para os fortes. Por quê? Porque a gente não tem essa visão de continuidade. E, de uma maneira geral, a gente aprende a ser criança, adolescente, adulto e acabou. E acabou, não aprende e a gente fica a mais ser tempo, maduro. Mais tempo envelhecendo, sendo que o envelhecimento não é igual para todo mundo. Exato. Mônica, em 2000 você cria o Cine Debate em Gerontologia. Sim. O Cine Debate em Gerontologia foi criado por mim e por Eloá Cagliari-Val, que era uma psicopedagoga que nós trabalhávamos juntas, e nós vimos uma experiência que acontecia na Argentina, que eles usavam o cinema como uma forma de trabalhar a aceitação do envelhecimento. Então nós fizemos do nosso jeito e procuramos melhorar um pouco, fazer da nossa maneira de trabalhar. Pelo seguinte, nós partimos do seguinte princípio: as pessoas têm muita dificuldade de lidar com alguns assuntos e entre eles está o envelhecimento. Por quê? Porque o envelhecimento é fim, né? E a gente pensa sempre no início do ciclo de vida, no meio do ciclo de vida, mas a gente não pensa no fim do ciclo de vida. E aí a gente achou interessante que usássemos cinema, filmes, personagens, e discutíssemos os personagens para que pudéssemos ter tempo de discutir as nossas crenças interiores. Mônica, de que forma o cinema pode contribuir para que a gente tenha uma compreensão mais ampla desse universo, né, da maturidade, da terceira idade, uma vez que o cinema ele abrange várias esferas das questões humanas? De que forma o cinema pode nos ajudar nessa compreensão da maturidade, ou velhice, ou enfim, ou terceira idade? É que a gente tem uma visão muito grande de projeção. A gente se projeta no cinema, nos personagens. E se temos uma visão do envelhecimento de uma maneira mais tranquila, menos preconceituosa, nós começamos a ver que é possível. A representatividade. A representação. Porque quando nós começamos no ano de 2000, a gente tinha poucos filmes em que os idosos eram pessoas capazes e que pudessem protagonizar sua própria vida. Hoje em dia temos muitos filmes, graças a Deus. A gente tinha uma visão assim muito pejorativa do envelhecimento. E quais são as principais questões? Nesses anos todos, eu trabalho com envelhecimento desde 1978. Tenho 69 anos, vocês veem que faz um tempão. Na época, a gente tinha uma visão de demência, de doença, e a gente vê que não é por aí. Tá? Em primeiro lugar, é continuidade. O envelhecimento não é só uma responsabilidade particular e pessoal. Nós temos uma história, um meio no qual vivemos e que interfere no nosso envelhecimento. Mas uma das coisas que a gente vê que prejudica mais a questão do envelhecimento é o medo. E a gente faz qualquer coisa para despistar. A gente faz 800 modificações corporais como se elas mudassem também o tempo. Nada contra fazer intervenções. Não, pode fazer, só que não vai ficar um reborn, né? Não vai ficar, mas ela continua. Né? Então, se a gente usar o envelhecimento como uma forma da gente repensar coisas do nosso viver, ótimo. Mas nós temos que pensar na totalidade, para podermos também sermos, como sujeito, interferir nas políticas públicas. Voltando um pouquinho na sua fala, Mônica, você cita em um artigo seu recente sobre um filme que eu já assisti há muito tempo, que se chama As Garotas do Calendário. E que eu acho que ele exemplifica o que você está falando, que a partir dos anos 2000, esse filme é 2004, já começa uma abertura no cinema, com roteiros que tiram aquela pecha da velhice, sendo um momento de doença, um momento de invisibilidade, um momento de solidão, né? O cinema ele começa a ter talvez um teor um pouco mais leve,
né? E As Garotas do Calendário, que é uma história, falando rapidamente sobre esse filme, que eu indico para todos, e você indica também, Sim, né, Mônica? sim. É um grupo de senhoras inglesas de uma cidadezinha do interior da Inglaterra, que resolvem fazer uma campanha para angariar fundos para o hospital da cidade, só que essa campanha é bastante sui generis, né? Porque elas se apresentam nuas, cada mês uma senhorinha aparece no calendário, e esse calendário foi muito bem aceito, muito bem vendido, é uma história inclusive baseada em fatos reais. Então ele também exemplifica essa, digamos assim, essa tomada do cinema com outro viés diante da velhice, não? Eu acho que é interessante, porque eu sempre costumo falar com meus alunos o seguinte: não vamos ter idealizações, por exemplo, a respeito do corpo. Nós temos uma tendência, muitas vezes, de idealizar a nossa imagem. Então, eu digo para eles, tem que fazer um exercício. Vou explicar para vocês o exercício que a gente faz para a gente não esquecer. Eu quero aprender agora, sozinho, Mônica. Em casa, não pode ter mais ninguém. Num lugar bem iluminado, um espelho bem grande, de óculos. Tira toda a roupa e se enxerga. Se enxerga de frente, de costas, porque aí a gente consegue perceber quem nós somos hoje. Por que eu estou falando desse jeito? Porque a gente se enxerga muito, se vê muito na adolescência. E muitas vezes a gente cristaliza aquela imagem, que não existe mais. Tem gente que diz assim: eu tenho um vestido, que eu fui ao casamento do fulano há 30 anos atrás, eu sei que um dia eu vou cair, vou poder colocá-lo de novo, vou ficar linda. Não vai. É por ilusão. Sinto muito. Porque o corpo muda. E a gente vai ficar mais quadradinha, vai alargar, porque é normal. Sem falar ainda na menopausa. Mônica, a gente também tem que pensar o seguinte: nós temos o livre-arbítrio, né, de procurar recursos, eles são tantos hoje, para a gente sempre melhorar, se isso faz sentido para você, né? Melhorar eu não diria que seria a palavra. Muda. Mas é o seguinte: manter-se bem, manter-se saudável. Tá, até aí sim. Mas assim, coisas do físico, a gente tem que lembrar que elas têm tempo limitado. Sim. Tá? O corpo muda, do homem e da mulher. Tá? A gente vai ficar mais redondinho, vai acontecer isso. Agora, se a gente fizer muita plástica, dura um tempo X. Não vai ser para a vida inteira. O que eu digo é o seguinte: nós temos que saber quem nós somos e parar de ficar com muita idealização. Porque senão é um sofrimento a mais. Já tem os sofrimentos normais que acontecem na vida da gente, não vamos aumentá-los. Mônica, você falando isso me reporta um filme que eu assisti novamente ontem, que também foi uma indicação sua, que se chama Um Divã para Dois, com a maravilhosa Meryl Streep e o Tommy Lee Jones. E também o Steve Carell, que eles estão com assim, interpretações soberbas. Eu chorei muito no filme ontem. Um Divã para Dois conta a história de um casal que procura, aliás, a mulher procura a terapia porque ela sente que o marido não a nota mais. Cada um dorme em quartos separados, né? E ela busca, então, ajuda através de um terapeuta porque ela quer resgatar a sua relação de mais de 30 anos. O marido parece irredutível, mas ele acaba concordando e, no final, assista o filme. Eu vou dar spoiler, sim. Ela consegue, através de muita persuasão, né, resgatar esse casamento, e num momento onde as relações, como diria Bauman, são relações líquidas, né? Na primeira controvérsia, a pessoa cai fora da relação. E ali esse filme ele é muito interessante porque ele nos mostra que quando a gente quer resgatar uma relação, e os dois querem, na verdade, é possível. Existe ali todo um trabalho a ser feito, né? Queria que você falasse um pouquinho desse filme. Eu acho que aí nós estamos num outro assunto que ainda é tabu, que é a sexualidade. Tá? Se a gente não falar da sexualidade nas outras fases da vida, quando envelhece, então, é mais complicado. E o filme mostra essa dificuldade. E essa dificuldade da sexualidade é também uma questão de entender-se como capaz. E vocês pensem bem assim: que visão a gente tem em geral? Que o homem só gosta de uma mulher se ela for muito bonita. E esse bonita passa de geração para geração com algumas mudanças. Tá? Mas essa visão de corpo, a gente, quando não se aceita, a gente então afasta mais qualquer possibilidade. Exatamente isso a personagem mostra. Porque ela também passa a não se sentir tão atraente, ela não se vê tão atraente, o casamento acaba que entre os dois existe um abismo
E essa terapia que ela busca fazer essa ponte para eles voltarem a se reconectar. E isso é possível, isso que eu achei lindo nesse filme. E na vida real, eu creio que seja possível também. Ali também tem uma outra coisa interessante da gente discutir, que é a seguinte questão: eu posso ter alguém comigo e não conseguir dialogar com essa pessoa. Intimidade e proximidade são conceitos diferentes. Eu posso estar próximo de alguém e não ter intimidade nem diálogo. E eles ali não tinham diálogo. E muito casal vai se afastando. E termina o diálogo. Porque o diálogo exige resposta. Eu não falo sozinha. Né? E isso é muito difícil em qualquer idade. No envelhecimento, às vezes, é pior. Por que é pior? Porque a gente se acostuma a uma relação triangular através de filhos. O teu filho fez isso. Vem cá, tu já viu o que o teu filho está fazendo? Fica sempre em função. Mas o que tu sente a respeito disso não se pergunta. Tu percebesse a ação, vamos discutir isso, é mais difícil. Não estou dizendo que sejam todos, mas existe uma dificuldade. E no filme mostra essa dificuldade de conversar. Estar casado, estar íntimo, estar feliz e estar dialogando são coisas diferentes. Tá? E a gente tem que lembrar disso também. E vários filmes hoje em dia mostram vários aspectos de envelhecer. O Estudante, que é um filme mexicano, mostra um homem que depois que os filhos estão grandes, ele se aposenta e ele volta para a faculdade. Ele quer pensar, ele quer se relacionar, ele quer aprender. É uma coisa muito importante. E aí nós vemos que capacidade existe, mas existe preconceito. Mas por quê? Fazer o quê? Eu tenho que descansar. Do quê? O cansaço é uma coisa imediata. Descansei. Não é assim? Eu costumo dizer que a gente tem a eternidade para descansar. Exato. Esse filme é maravilhoso porque mostra que não tem idade para começar nada e se mostrar curioso diante da vida. Exato. Se mostrar entusiasmado diante da vida. É óbvio que não é uma tarefa simples, mas é uma escolha que você faz. Exato. É uma escolha que você faz, né, Mônica? Exato. Então, eu costumo passar para os alunos, e hoje eu ainda tenho o Cine Debate em Gerontologia, eu tenho uma turma que funciona às quintas-feiras, na Igreja da Trindade de manhã. E qualquer um pode participar? Pode participar. Pode ir primeiro para entender como é que funciona. Depois a gente vai dar o serviço todo. Isso. Porque é o seguinte, a gente passa um filme e vê as possibilidades daquele filme. E são vários aspectos. Porque envelhecimento não é um outro território. É o território conhecido, é viver. Quando vivíamos, envelhecemos. Então, não diz assim, quando eu ficar velho eu vou descobrir o que é isso. Não. A tua vida já é envelhecendo. Então, não é um mundo diferente. O que nós vamos precisar? Nós precisamos de confiança, autoestima, nós precisamos de relacionamentos importantes para a gente, em todas as áreas. Nós precisamos conviver com várias idades. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade, fazemos parte dela, não vamos para a janela. O envelhecimento não é uma janela da vida. É a vida, é o meio, é a sociedade. Nós não estamos fora. Isso é muito importante. O cinema hoje em dia está mostrando isso com muita propriedade, todas as fases. Nós temos filmes de pessoas que depois que envelhecem vão dançar, tem pessoas que depois que envelhecem vão construir alguma coisa, vão trabalhar, vão fazer várias coisas. Por que não? Entende? Não é assim, não tenho idade para isso. Não tenho, por quê? Você agora me reporta um filme que você também me sugeriu, e eu já havia assistido há muito tempo atrás, que é no começo de 2000, mais ou menos, esse filme, 2012, agora eu não tenho bem lembrança do ano, se chama Nossas Noites, com a maravilhosa Jane Fonda. O Nossas Noites, ele mostra uma coisa interessante, que é a questão de hábito. Fala um pouquinho desse e aceitação. Hábito e aceitação. São duas pessoas viúvas e que ela faz uma proposta para ele só para dormir junto na cama, inicialmente. Ela só quer isso. Porque ela viveu tantos anos com o marido e tantos anos ela dormiu na mesma cama que para ela uma cama sozinha fica difícil de encarar. E aí é o que eu digo, aí nós trabalhamos com hábitos. Nós temos hábitos. Vamos voar um pouquinho do filme Nossas Noites, mas é semelhante. Vocês sabiam que é muito difícil uma pessoa idosa, depende do envelhecimento de cada um, mas digamos, pessoas que moraram muito tempo numa casa, é mudar de casa. Pode haver até acidente. Do seguinte, se levantar para ir ao banheiro e cair,
porque desconhece. E às vezes a gente só descobre algumas dificuldades desse idoso quando muda de casa. Porque dentro da casa ele já conhece tudo. E aquilo está muito preso na vida dele. As paredes têm significado, os móveis têm significado. Pensem bem em mudança. Não é uma coisa fácil. Se em todas as idades mudar já é meio difícil, no envelhecimento é mais difícil ainda. Então, no Nossas Noites, ela não conseguia viver com uma cama vazia do lado. E outra coisa, ela começou a conversar, a se posicionar, porque ela não sentia a responsabilidade de atraí-lo sexualmente. E isso tornou-se uma maneira muito próxima e muito erótica dos dois se encontrarem. Mas ali, a personagem, desculpa interromper você, já interrompendo, a personagem da Jane Fonda, que contracena com o maravilhoso Robert Redford, que é o vizinho dela, ao qual ela faz essa proposta, né? Ela já foi disruptiva ali. Sim. Porque a gente sabe que a iniciativa já está incutido na nossa mente que a iniciativa deve ser masculina. E no caso, ela foi... falando de idosa. Idosa mais disruptiva, sim. Não, do universo dos idosos, com certeza. Sim. Porque hoje já mudou muito Mudou. isso, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu digo, uma mulher na idade dela, fazer uma proposta dessa foi completamente disruptivo. Hoje em dia, nós temos um envelhecimento diferente. Quando eu comecei em 1978, nós tínhamos uma outra realidade. Não existia muito atendimento meio aberto, entendeu? Que é esses grupos de convivência, grupos de teatro, grupos de dança. Não era assim. Não se falava muito sobre envelhecimento. Hoje, eu vejo as pessoas realmente sendo sujeitas das suas vidas. Não querem que ninguém fale em nome delas. E isso é importante. Nome delas não. Meu nome também, porque eu tenho 69 anos, né? Estou nessa fase. Então, a gente tem mais condições de falar sobre assuntos que nos abalam. Porque a gente sente que ninguém vai falar com a mesma propriedade. Isso é muito bom. Nós conseguimos mostrar, os gerontólogos em geral, dando palavra e envelhecendo, né? Porque eu comecei com 22 anos, imagina. Então, a gente aprendeu que não devia perder a voz. Nós não falamos em reintegração social, nós falamos em continuação de uma integração social. E o que você fala aborda muito apropriadamente o filme Porto Príncipe. Sim! O Porto Príncipe foi uma coisa muito interessante. Eu gosto muito da Maria Emília, a gente se dá bem. E ela, que é a diretora do filme. A diretora do filme. Ela levou o roteiro para o nosso grupo do Cine Debate avaliar e sugerir mudanças. E a gente trabalhou o roteiro com ela. Olha! E nós estamos trabalhando outro roteiro com ela também. Isso também a gente faz no Cine Debate. Tá? Porque o Cine Debate, o que é? São pessoas mais velhas e que opinam. Que precisam ser ouvidas, Exato. Né? A gente opinou sobre várias várias coisas. Que cátedra sobre o assunto, ninguém melhor do que elas. Nós falamos de vivência. Né? Perfeito. De vivência. E foi muito interessante quando eu vi o filme, eu me apaixonei. E outra coisa, aproxima o assunto da nossa realidade, passado em Antônio Carlos, com toda a história. Esse Porto Príncipe é um filme aqui catarinense, Sim, dirigido pela Maria Emília, que é aqui de Santa Catarina, não? Sim. E ele se passa na cidade de Antônio Carlos, que é aqui pertinho de Floripa. Muito bom. É um filme excelente. E vale aborda a pena. Várias questões, inclusive da imigração, né? Isso. Nós temos que falar sobre os nossos assuntos, que são... Porque, olha só, essa geração que hoje está com mais de 75, 80, ela teve uma adolescência americana. Foi uma época que chegava filme americano e que eles vendiam uma realidade que não era nossa. Que não era nossa. Tá. Eu discuto bastante com os alunos, passamos de várias culturas, mas nós discutimos também o seguinte, nós temos que valorizar o que é nosso. Como é que nós contamos as histórias? Eu acho que esse prêmio que veio agora do Oscar mostra isso. A gente tem que falar sobre a nossa realidade. Eu acho maravilhoso falar sobre a realidade dos outros, ensina, tudo bem. Mas vamos falar da nossa também. E uma questão, voltando um pouquinho a esse filme, Mônica, Porto Príncipe, que aliás está à disposição pelo YouTube, você coloca lá Porto Príncipe e você assiste o filme. O filme realmente é muito bem feito. Muito bem feito. Filme que aborda uma questão muito delicada, que é o filho tomando conta da mãe. Tentando governar a mãe, né? E a mãe numa atitude muito impositiva, não, eu ainda me governo. Eu tenho condições de
governar a minha vida. Eu estou em minhas plenas faculdades mentais e físicas. Isso é um assunto que a gente discute bastante em sala de aula. Pelo seguinte, nós não podemos impedir das pessoas de fazerem aquilo que elas sabem fazer, podem fazer. Excesso de proteção não é amor. É controle, né? Olha, vamos pegar o amor e botar numa gaveta, tá? Vamos falar em respeito. Respeitem o que as pessoas podem fazer e querem fazer. Exato. Acidentes acontecem em qualquer idade. Exato. Eu tenho uma mãe de 95 anos que cozinha, lava roupa, Que maravilha. faz tricô, faz ponto cruz. O que ela quer fazer, ela faz. De vez em quando, vamos sair? Vamos sair. Vamos passear? Vamos passear. Eu tenho uma filha deficiente intelectual e física que ela me ajuda a botar fralda no banho. Por quê? Ela sente que tem condições. Não sou eu que vou dizer para ela que ela não tem. Entendem? Respeito. Falar um pouquinho sobre sua filha, Natália, 37 anos. E está com envelhecimento já. Porque o deficiente intelectual envelhece mais rápido. Vamos pensar assim, nós temos uma curva de desenvolvimento. Essa curva do deficiente intelectual é mais baixa. Então o envelhecimento vem antes. Então o envelhecimento deles é ao redor dos 40 anos. Eles têm um envelhecimento semelhante aos nossos 65. Vocês veem que é bem sério. O que eu estou falando? Envelhecimento cerebral, envelhecimento muscular, envelhecimento ósseo, envelhecimento biológico. Bom, mas além disso, eu quero que todo mundo saiba o seguinte, 2 envelhecimentos não são iguais. Nós temos várias coisas que interferem no nosso envelhecimento. Inclusive como nós percebemos esse envelhecimento. E aí a gente não pode dizer não tem cara de tal idade. A idade existe. Com o deficiente intelectual, através da curva de normalidade, nós percebemos que o envelhecimento biológico deles normalmente é daquela idade. Mas muitos deles têm uma cara que parece bem nova. Mas resumindo, idade não tem cara. Idade é uma forma cronológica de nós dizermos quantos anos nós vivemos aqui. Só isso, tá? Não é uma ameaça. Pode ser considerado um prêmio se nós tivermos boa saúde, boa desenvoltura, bom apoio, que não é da família muitas vezes, mas dos amigos, porque nós mudamos muito a família nesses anos. Hoje nós temos gerações de filhos únicos que não conhecem tio e primo porque não existem. Gerações de filhos únicos são assim. Então nós, como socióloga, eu digo, nós mudamos a nossa estrutura familiar. Então nós mudamos a nossa estrutura de relação. E nós temos que nos apropriarmos e nos aproximarmos mais da rede de apoio. Isso é muito importante o que você está falando. O velho é o jovem que deu certo. Né? Sim. É o jovem que deu certo. E uma das questões muito importantes que eu gosto de sempre discutir aqui e reforçar é a importância dessa socialização. E isso você contribui muito com o seu cine debate em gerontologia. Né? Não só a questão de discutir, de assistir e discutir os filmes, mas uma forma de você socializar, porque mais do que provado que a solidão, ela acarreta em depressão. Olha, eu diria o seguinte, nós temos várias maneiras de explicar a solidão e a sozinhez. Eu posso estar só, mas não ter solidão. Eu convivo bem com a minha vida. Eu saio, faço meus contatos, etc. E eu posso estar no meio de uma família e estar extremamente solitária. Não tenha dúvida. A gente fala muito daquele personagem idoso da casa que, por amor, eu não botei numa instituição, mas nunca dou bola. Eu invisibilizo aquela pessoa. Então, isso é bem pior. E outra situação também. Vamos falar de um outro filme que até a CNN uma vez me convidou para falar sobre ele, que é a questão do filme Amor. Pessoalmente, eu não acho ele muito interessante. E vou dizer por quê. Porque ele mostra uma pessoa que, sob a chancela do amor, é um casal, ele, o homem, toma conta de uma mulher que tem Alzheimer e ele acaba não aguentando a pressão. Aqui vamos falar um pouquinho de cuidador, tá? Cuidador no Brasil ainda é o cuidador familiar, nós não temos uma estrutura de cuidado.
nem para o idoso, nem para o deficiente intelectual, que são as minhas realidades. Então, eu estudo essas duas realidades. Então, o cuidador acaba sendo o cuidador familiar. Mas o cuidador familiar tem que se resguardar um pouco, porque senão ele não tem nada para dar. E aí, o que vai acontecer? Ele entra numa situação de desespero, como aparece no filme, que eu acho que não é legal. Eu tô com uma pessoa conhecida minha que veio me conversar comigo. Ai, Mônica, eu tô vendo a situação, eu tô com uma pessoa com Alzheimer, eu digo é Alzheimer mesmo, porque Alzheimer ainda é um diagnóstico diferencial, existem outras demências. Existe até farmacogenia, que às vezes um remédio é que causa um problema de comportamento. Temos que pensar em tudo isso. Bom, não sou médica, sou gerontóloga, só estou dizendo as possibilidades. E é um grande medo das pessoas envelhecerem e ficarem assim. Primeiro vamos ver o que é. Agora, se a pessoa está numa fase que não conhece e que causa um certo estresse, a institucionalização é a melhor coisa. Por quê? Porque eu posso visitar essa pessoa de meu afeto, embora ela não te conheça, mas tu sabe o que tu está fazendo. Mas não tem aquele peso emocional de cuidá-lo. E acaba te destruindo junto. Até porque, Mônica, eu creio que esses cuidados eles sejam bem profissionais. Sim. E na maioria dos casos, os cuidadores familiares, como você coloca, eles não têm essa profissionalização, digamos assim. E eu creio também, Mônica, que hoje essas clínicas ou lares de idosos, elas começaram, eu acho que é uma estrada que já está começando a ser pavimentada. Eu acho que isso aí está mudando bastante. Se chama ILPI hoje, Instituições de Longa Permanência. Mas tem algumas, desculpa te interromper, tem algumas que estão sendo lançadas que parecem verdadeiros resorts. Aí é para quem tem bolso para pagar. Também são outros... outra eu gosto coisa. Daquela que tem mais controle, que é mais assim, eu prefiro ela. Mas um filme interessante que discute isso é O Filho da Noiva, é argentino, é maravilhoso, com o Darín. Filho da Noiva, já assisti há muitos com o Darín. Ele coloca, o Darín é maravilhoso, ele coloca essa situação de uma maneira muito clara. Eu gosto dessa situação. Eu acho que a gente tem que assim, desmistificar algumas coisas. Em primeiro lugar, envelhecimento não é obrigatoriamente demência. Primeiro lugar. Com certeza. Tá? As pessoas podem ficar muito bem até o final da vida. Em segundo lugar, envelhecimento pode e deve trazer um pouco de fragilidade. Então, as pessoas devem falar da sua fragilidade. Mas a gente ainda tem a impressão que pai e mãe é super-herói. Como é que nós vamos botar uma fragilidade num super-herói? Outra coisa, não fica a vida inteira falando dentro de casa. Ai, quando eu ficar bobinho, pode me botar numa instituição. E se bota, depois ameaça. Oh, meu filho e a minha filha não tiveram me fizeram uma coisa horrorosa, me botaram numa instituição. Não, para. Se toda a vida tu falasse, aquilo vira verdade. Tá? Vamos discutir assim. O envelhecimento é uma terra que eu estou conhecendo agora. A minha mãe um dia desse falou para mim assim, ai, não sabia que o 95 era assim. Quer dizer, o meu 95, eu sigo dos outros, pode ser diferente. Claro. Eu estou estreando, porque ela fez aniversário há pouco. A gente está estreando, a gente está conhecendo. Mas toda vez que ela tem alguma coisa de precisa de atendimento, precisa disso ou daquilo, ela é que vai dizer a sua fragilidade. Tá? A minha mãe pode ser maravilhosa, mas ela fala da fragilidade. Mônica, eu acho muito importante a gente falar aqui também, e a gente está nos nossos minutos finais, para você dar assim umas dicas de cuidados, que eu acho muito importante a gente planejar a velhice. A gente pode planejar a saúde, tanto física quanto mental, quanto financeira, que também é muito importante. Então eu gostaria que você se dirigisse à nossa audiência, suas palavras finais, sobre o que você acha importante desde já, em qualquer idade, começar a planejar a sua velhice para que você tenha não só uma vida longeva, mas também uma vida saudável e feliz e alegre. Eu acho que é um pouco complicado dizer uma receita, mas vamos pensar algumas coisas. Primeiro, nas outras fases da vida a gente vive de futuro. Velhice é presente. Perfeito. Em segundo lugar, podemos pensar um pouco mais quem nós queremos por perto, tá? E ter essa
sinceridade de aproximar as pessoas que hoje eu acho que tem algum ganho e afastar os outros sem preconceito. Tipo, é da família. E daí? Porque nem toda família é um presente. Tem uns que são bem complexos. A gente sabe disso. É interessante que a gente conviva com outras idades. Porque é importante... Esse intercâmbio, né? Isso é legal. A gente ganha muito no contato intergeracional. Outra coisa... Ganha e dá, né, Mônica? Ganha e dá. Outra coisa, falar sobre fragilidade, sem falar em coitadinha de mim, eu tô aqui, eu não posso nada. Pode sim, para de cuidadismo, de muito... Ninguém é que isso não leva a nada. Seja interessante, não reclame, informe. Perfeito. Uma coisa é dizer assim, tô com tal problema e tô procurando médico. Outra é, meu Deus, vocês não sabem o que eu tô passando. É horrível, vocês vão afastar todo mundo. Envelhecimento é normal. A outra opção é morrer. É morrer. Entendeu? Não que morrer seja o fim do mundo, uma hora a gente vai morrer, mas pensem bem. E uma coisa muito interessante, as pessoas que envelhecem são mais fortes, porque nós temos hoje apenas 15 a 16 pessoas que passam dos 60 anos, os outros morreram. Então nós somos fortes. Vamos pensar em, ai meu Deus, o que a vida fez de mim? Fez vocês ficarem. Então vamos ser alguém que modifica, que acrescenta, vamos melhorar um pouquinho esse envelhecimento, vamos conhecer uma coisa nova, vamos fazer coisas diferentes, vamos viver o presente, que é só o que nos resta. E a gente tem que entender isso. Não faça plano a longo prazo, faça planos mais curtos. Eu estou com muita vontade de... Eu tenho uma conhecida minha que me disse assim, eu estava com mais de 60 anos trabalhando e de repente eu fiquei pensando, não quero. Não quero. Vou viver com menos, mas não vou trabalhar. Vou viajar, vou conhecer gente, vou estudar e vou aprender a remar. Ótimo, é o desejo dela, entende? E a gente tem que se respeitar. Se respeite, se aceite. Estamos fisicamente diferentes, sim, mas muito melhor. Somos vinho. Cada dia nós estamos melhor. Mônica, e respeitar a nossa história, né? Isso. A nossa existência, nos respeitarmos, né? É muito importante o que você disse, eu achei, assim, que o intuito, o objetivo, o sentido aqui do 60 Mais é justamente a gente mostrar os desafios e também as alegrias, né? De chegar à maturidade bem, né? Com entusiasmo pela vida, com curiosidade, que eu acho que é isso que faz a vida ser interessante. E sendo sujeito da sua própria vida. Ninguém manda em vocês. Mônica, querida, muito obrigada. Agradeço aqui de coração a sua vinda no nosso 60 Mais, que é Mônica Joestin Sidler, que é socióloga, especialista em gerontologia, mestra em enfermagem e também criadora do Cine Debate em gerontologia. Mônica, rapidamente, para a nossa audiência, como é que as pessoas podem fazer para participar do seu projeto? Olha, é interessante, eu dou aula na Paróquia da Trindade, às quintas-feiras, às 8h30 da manhã. Tá? Por que de manhã? Nós, com o envelhecimento, desde a maturidade, temos mais atenção de manhã, de tarde dá soninho. De noite é quase impossível. Sua rede social, por favor? É Mônica Joestin Sidler, tudo junto, Instagram e Face. Nós vamos colocar aqui depois. Quero agradecer, Mônica, muito obrigada pela sua presença aqui, enriquecendo o nosso programa. Obrigada pela oportunidade. Quero agradecer a você que nos acompanhou até agora, também Fernando Quaresma, da nossa equipe técnica. Quero agradecer também a Voa Filmes. Muito obrigada pela sua companhia. Gostou? Curte, comenta, compartilhe. E muito obrigada mais uma vez. Até o nosso próximo episódio.